Olá, meus queridos. Para quem não me conhece ainda, sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga. E a proposta desse canal é falar sobre os transtornos psiquiátricos e mentais ou emocionais pela visão da astrologia. Eu não vou me estender muito nas apresentações, mas eu vou deixar fixado aqui na descrição do vídeo os caminhos para você me encontrar e conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Vamos em frente. Já estamos aqui na reta final do nosso curso e hoje a gente vai falar sobre os aspectos. Provavelmente eu tenho que separar em 2 vídeos, porque é bastante assunto. Mas o que são os aspectos, né? Os aspectos, eles são partes, eu acho que é a parte mais interessante da interpretação do mapa, porque são os aspectos que vão contar a conversa que rola ali entre os planetas. Qual é a história que aquele mapa está contando pra gente? Isso a gente vai observar através dos aspectos. Um aspecto planetário é a distância ou angulação específica de 2 pontos ao redor da roda zodiacal. Geralmente os aspectos eles são formados entre 2 planetas, ou mais no caso de uma quadratura em T, por exemplo, mas aspectos entre qualquer planeta e as casas angulares, como ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu, a gente também considera. Os aspectos eles vão mostrar basicamente como é que os vários planetas estão interagindo uns com os outros. Então a gente acaba usando os aspectos para estabelecer como que aqueles planetas se combinam e como que eles vão estimular ou influenciar a personalidade de cada um. Eles são divididos em 2 categorias, os harmoniosos e os tensos, ou maiores e menores, qualquer jeito que você falar vai funcionar. Geralmente os aspectos maiores eles são mais poderosos do que os menores, mas a gente tem ao todo 10 aspectos, né, sendo 5 os maiores e principais e também mais usual, que são eles: conjunção, oposição, trígono, quadratura e o sextil. Os 5 aspectos menores são o quintil, semissextil, semiquadratura, sesquiquadratura e quincúncio. Gente, aqui eu já quero fazer uma observação. Eu tive um professor há uns anos atrás que ele costumava dizer que os aspectos menores, eles existem para uma interpretação mais específica. Então eles vão funcionar muito bem em mapas de trânsito, de progressão, em mapa para eventos, por exemplo, né? Ou então numa análise de linha do tempo, que também é conhecido como mapa kármico. Mas para a proposta desse canal aqui, onde a gente vai debater perfil de personalidade, transtorno de comportamento, ficar apegada a muitos detalhes, aspectos menores ou muito detalhezinho, muito específico, pode ficar parecendo como uma repetição, ou procurar pelo em ovo, ou até a expressão que ele mesmo utilizava, que eu acho que se encaixa muito bem, que é a rebimboca. Então, para isso não acabar se tornando uma coisa que não vai sair do lugar, a gente tem que saber filtrar qual é o tipo de aspecto que vai ser importante para aquelas análises. E para isso, a gente tem que saber o que é cada aspecto, como que eu posso empregar cada aspecto, qual que é a importância de cada um deles. Mas olha, nada deve ser considerado, e eu costumo incluir nas análises de tratamento ou principalmente de orientação de caso os aspectos como o quintil, o quincúncio, mas essa é uma observação minha, certo? E você com certeza você vai encontrar o seu jeito e a forma que melhor funcione para a sua proposta de trabalho. Mas é uma observação que eu gosto de compartilhar, porque como a gente está vendo coisas novas, ficar muito apegado a muitos detalhes parece que pode confundir demais. Mas é importante saber cada um deles para saber onde você vai empregar. É importante eu citar que a gente não deve rotular os aspectos como bons ou ruins, pura e simplesmente, né, como a gente vê muito por aí. Eles devem ser encarados como habilidades ou debilidades na nossa vida. Na verdade, o resultado final de um aspecto ele vai depender da forma como você lida com ele. Então, a forma como cada um interpreta aquele aspecto ou conduz ele na própria vida é o que vai definir se ele vai ser bom ou ruim para a sua vida. Então, sendo assim, gente, cada aspecto ele vai ter 2 lados. Os aspectos tensos, eles vão trazer desafio, mas eles
também podem resultar numa grande conquista. E eu particularmente eu prefiro um mapa cheio de aspecto tenso, aquele que é todo cheio de gráficos em vermelhinho, do que aquele aspecto bonitinho, cheio de trígono, cheio de sextil, tá? E eu vou explicar lá na frente, vocês vão entender o porquê que eu prefiro mais os mapas com aspectos tensos. Os aspectos harmoniosos, geralmente eles trazem condições mais fáceis. E tudo aquilo que vem fácil, infelizmente a gente tem uma tendência de acabar desperdiçando oportunidades, né? Porque é muito fácil, então a gente acaba que meio que relaxa demais e deixa as coisas acontecerem e aí a gente perde a oportunidade. Mas então vamos lá. Vamos conhecer cada um deles. Eu vou colocar aqui do lado uma tabelinha com todos eles, tá? Mas eu recomendo que vocês façam as próprias pesquisas para se familiarizarem com o símbolo representado por ele, certo? Os aspectos harmoniosos são aqueles que vão trazer um relacionamento mais fácil entre os planetas envolvidos. Eles favorecem o ambiente mais propício para o desenvolvimento, principalmente daquelas habilidades, daquelas qualidades naturais. Então, eles também são conhecidos como positivos ou como benéficos, né? E a troca de energia entre os planetas acaba sendo mais fluida. Nesse caso, os planetas envolvidos se dão bem, as suas energias elas estão fluídas, elas estão acontecendo de uma maneira natural. Porém, ao mesmo tempo em que aparece uma coisa boa, também pode ser um indicativo de algum comodismo, ou de alguma inconsciência, ou de algum traço de caráter um pouco mais duvidoso por consequência dessa inconsciência. Por exemplo, um aspecto harmonioso pode mostrar que a pessoa ela é mais propensa a não depender emocionalmente de outras pessoas, o que até parece ser bom, mas se ela cultivar essa independência de um jeito muito exagerado, ela pode acabar se afastando das outras pessoas, também demonstrar uma dificuldade de demonstrar carinho, por exemplo, ou até de observar as próprias emoções. Então é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de acessar a si mesma. Aspectos tensos. Os aspectos tensos, eles acontecem dos atritos, né? Então é como se aqueles planetas envolvidos ali tivessem meio que tretando entre eles, sabe? Tivesse um atrito ali. E esses atritos, eles podem se traduzir em bloqueios na vida, ou dificuldades, ou problemas que podem ser sentidos, às vezes até no nível mais psicológico, no nível mais emocional, tá? Quando esses problemas sugeridos por esses aspectos, eles se apresentam na vida de uma pessoa, muitos podem sugerir erros, cometer erros. Então, pode sugerir uma área da vida onde você dá aquela escorregadinha nas atitudes, ou então estagnar em alguma atitude, ou paralisar por algum medo, especialmente se esse aspecto envolve Saturno de alguma forma. Mas algumas pessoas, quando se tornam conscientes desses desafios, elas acabam desenvolvendo o seu melhor potencial. Por isso que eu gosto mais dos aspectos difíceis, porque eles já sinalizam que, mesmo de maneira inconsciente, aquela pessoa já sabe que existe uma tendência de um comportamento que precisa ser superada, e esse pode ser um indicativo de uma pessoa que tem mais uma predisposição para recalcular sua própria rota. Os aspectos tensos, eles são conhecidos também como aspectos ruins, como aspectos difíceis, aspectos negativos, aspectos maléficos. Você vai ouvir todas essas expressões por aí. Mas, na verdade, eu entendo que eles são uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de você buscar o sucesso através dos desafios. Então, não é aconselhável você ficar muito preocupado com esses aspectos, porque não são eles que vão fazer a sua vida ser boa ou ruim, ou se você tem uma personalidade complicada, ou se você tem muitos desafios. O que existe, na verdade, é uma possibilidade para mudar e uma vontade pessoal para isso, porque não existe um comodismo ali naquela questão envolvida. É como você sentar numa cadeira cheia de espinho, né? Aparentemente é um conforto, mas quando você senta ali, você começa a se sentir incomodado e aí você vai querer mudar aquela situação. Basicamente, os aspectos tensos indicam, né, metaforicamente desse jeito. Existe uma certa situação onde você pode se sentir desconfortável e quem vai fazer essa mudança é você. Vamos lá. Os aspectos maiores, eles são conjunção, que é
0 grau de separação, né? Ou a gente considera, existem astrólogos que consideram conjunção até 7 graus. Eu acho 7 graus muito, porque levando em consideração que são, né, decanatos, então é quase um decanato inteiro. Então eu particularmente considero ali até 3 graus, dependendo do planeta, até 5 graus como uma conjunção. As oposições são 180 graus, os trígonos 120 graus, as quadraturas 90 graus e o sextil 60 graus. Então vamos entender a conjunção. A conjunção, ele é o aspecto mais poderoso na combinação de 2 planetas, porque é como se os dois estivessem unindo as suas forças. Eles estão envolvidos assim num alinhamento tão perfeito um com o outro, que eles acabam meio que se fundindo naquela energia. Nesse caso, as características de planetas, quando estão unindo um com o outro, a gente precisa primeiro saber como que eles agem separadamente. Por exemplo, uma conjunção de Vênus com Sol. Então, é uma essência pessoal, Sol, se misturando com a graça de Vênus, né? Porque Vênus é a harmonia, é o equilíbrio, vamos dizer assim, é a sensibilidade. Existe uma palavra certa, eu acho que seria o encantamento, né? Por isso que vem aquela questão relacionada com a sedução em relação a Vênus. Então é essa mistura na essência da pessoa, porque está envolvendo o Sol, então a forma de existir daquela pessoa. Mas não se iluda achando que as conjunções foram apenas eventos tranquilos. Essas influências, elas podem ser bastante desafiadoras, como uma conjunção de Marte e Plutão, por exemplo. São 2 forças poderosíssimas que, quando combinadas, elas podem ser destrutivas. Então, os planetas em conjunção, a gente tem que considerar a energia de cada um. A gente pode atrair situação fácil ou situação complicada, dependendo da qualidade desse planeta envolvido, certo? O trígono. O trígono, ele também é um aspecto bem harmonioso. Eu acho que dos harmoniosos ele é o mais forte, e eu me atrevo a dizer que ele é também o mais perigoso quando ele é mal interpretado. O trígono, ele acontece quando os planetas estão lá a 120 graus de separação, então eles agem juntos por a interação de uma energia fluida. E geralmente eles são signos de mesmo elemento, né? Por conta disso que ele é considerado o aspecto mais favorável, mais fácil de lidar. Então, os planetas envolvidos, geralmente eles acabam trocando essa energia de uma maneira bem harmoniosa, estimulando o outro, uma boa comunicação. Então, pense em 2 planetas se comunicando de uma forma harmoniosa e fácil, aquelas energias fluindo em comum acordo, sem resistência, sabe? Sugerindo que aquelas características representadas por aquele planeta, aquilo lá vai ser tão natural dentro da pessoa, a pessoa vive aquilo de uma maneira tão natural que ela nem se dá conta daquela energia ali. Então, uma pessoa que tem um trígono entre, vamos lá, Júpiter e Mercúrio, pode sugerir alguém que tem excelentes habilidades de comunicação, que tem boas habilidades para aprender novos idiomas, mas também pode ser alguém que gosta de dar uma liçãozinha de moral, que se acha no direito ali de distribuir sermão, e isso é tão natural que a pessoa nem percebe, é fluido aquilo nela, sabe? Existe um conteúdo ali dentro, e é fluido, ela vai falar, porque é um aspecto que só deixa as coisas acontecerem naturalmente. Então, quando isso acontece numa pessoa menos esclarecida, um trígono pode sugerir uma falta de percepção sobre as suas próprias dificuldades, né? Então, tem um talento? Sim, tem um talento, mas tem também uma dificuldade de perceber a hora de usar esse talento, ou a hora de parar de usar esse talento. Um outro aspecto de trígono que eu particularmente acho bastante perigoso numa pessoa menos esclarecida é um trígono envolvendo Vênus e Plutão. Então, para os menos avisados, a interpretação poderia ficar somente naquela qualidade boa, né? De uma pessoa que tem o talento para despertar solidariedade, mas que isso está escondido essa fluidez de gentileza,
pode ser um jeitinho meio que calculado para conquistar a afeição, um jeitinho sedutor demais, aquele jeitinho sedutor que monopoliza as relações e descarta aquele que não cai no charme dessa pessoa. E isso é uma característica, né, nas pessoas mais inconscientes sobre si mesmo, isso é uma característica que pode sugerir, sim, traços de narcisismo. Porque essa manipulação calculada, essa sedução calculada, com o objetivo de querer possuir a outra ou o que é do outro, só para ter o poder, porque Plutão é poder, mas enfim. É claro, né, gente, que a gente tem que olhar o mapa todo, para considerar certos pontos. Então, por favor, não vai sair dizendo por aí que um trígono de Vênus e Plutão é narcisista, porque na astrologia não existe isso de analisar pedaços do mapa e interpretar, certo? O que eu quero deixar claro aqui, gente, é que o trígono, ele é um aspecto fluido e ele só vai fluir aquilo que já existe. Se o que existe é bom ou ruim, vai depender da capacidade de consciência moral daquela pessoa, tá? Passando para o próximo, vamos falar sobre o sextil. O sextil também é um aspecto harmonioso, embora menos potente que o trígono, mas ele também é um aspecto fluido, e ele acontece quando os planetas estão ali a 60 graus de distância um do outro. Então a tendência para a harmonia, ela vai depender, claro, dos planetas envolvidos. Na verdade, ele não vai fugir muito das observações que eu fiz agora há pouco sobre o trígono. Então, são planetas que partilham energias, que se comunicam bem, e eles estão, na maioria das vezes, em elementos que são complementares, como água e terra, fogo e ar. Então, gente, o sextil, normalmente, ele vai indicar uma oportunidade que está em desenvolvimento. Como ele não é tão fluido quanto o trígono, eu observo nas análises que eu já fiz até agora sobre o sextil, que ele não sofre tantas interferências inconscientes cristalizadas como no caso do trígono. Talvez seja por isso que o sextil não traz assim um risco tão grande de acomodação como o trígono traz. Justamente por ele não ser tão fluido assim. Então, tem uma habilidade ali? Tem, mas é uma habilidade que eu ainda preciso me dedicar um pouquinho mais para que ela flua, né? É quase como se fosse assim, ó, uma possibilidade de desenvolver um talento ali. É como se essas características desse planeta envolvido, eles estimulassem, ampliando a energia e a capacidade deles, mas eles não perdem tanto tempo em comportamentos automáticos, né? Eles conseguem meio que perceber que existe um potencial para realização ali, ou uma falha que precisa ser corrigida, mas esse potencial, às vezes, eles ficam só no plano das intenções, porque as pessoas ainda precisam trabalhar melhor aquelas características. Enquanto que no trígono, né, ele acaba trazendo um pouco mais de influência automática, né? E o sextil não, o sextil a pessoa precisa se esforçar um pouco mais para conseguir captar e utilizar aquele benefício a favor dela. E quando isso não acontece, claro que a pessoa corre o risco de não se desenvolver naquela habilidade. Faz parte. Seguindo, oposição. A oposição, ele é um aspecto que coloca os planetas em conflito, um com o outro. 180 graus de separação, então eles estão ali, ó, em polos opostos. Como os planetas eles estão afastados, as características individuais acabam sendo mais preservadas, mas é como se fosse assim, cada um querendo puxar a brasa para sua sardinha, cada um querendo, né, ter maior condição que o outro. Uma oposição, ela sempre vai produzir uma tensão entre aquele tema envolvido dos dois planetas, e isso geralmente acaba produzindo resultados mais desafiadores, que se for muito bem trabalhado, ele pode agregar muito potencial de autoconhecimento para a pessoa, porque a pessoa vai ter a capacidade de separar as coisas, tá? Porque são dois pontos de vista diferentes se opondo ali e trazendo uma necessidade para essa pessoa de encontrar um meio termo. Então, uma pessoa com muitas oposições, geralmente ela é bastante estressada, né? Porque imagina o tamanho do conflito interno que essa pessoa carrega. É uma briga constante entre ela com ela mesma. Mas também pode sugerir alguém que costuma projetar comportamentos e desejos nas outras pessoas. Por exemplo, uma Vênus em oposição com Netuno. É a idealização do amor,
é o amor perfeito, é o amor imaginário e é o amor projetado no outro. É sempre o outro amor que vai acontecer e que vai dar certo. É sempre a outra experiência, aquela que está ali na esquina e não essa aqui que eu estou vivendo agora. É sempre a próxima história que vai ser melhor. Realmente é um pouco difícil de entender uma oposição, porque elas exigem um equilíbrio, né, e a necessidade de abordar os dois lados da gangorra. E de uma forma prática, né? Então, geralmente, quem gosta mais de um lado, o lado agradável, o lado gostosinho, né? O lado amigável, acaba que projeta mais as dificuldades para o lado de fora, né? Para o lado mais difícil, para o lado dos outros. É sempre o outro que me traz problema. É sempre o outro que não me deixa realizar. Então, nesse caso de Vênus e Netuno, como eu falei, é bem provável que a necessidade de idealização seja da própria pessoa, que esconde ali uma enorme insatisfação pessoal. E essa pessoa tem uma tendência de culpar todos os relacionamentos dela que não deu certo, porque ela foi traída, porque ela foi iludida. A culpa sempre vai ser do outro, né? É o outro que traz uma frustração para ela. Ela tem um pouco de dificuldade para perceber que a frustração naturalmente é dela. Então, uma oposição sempre vai obrigar essa pessoa a fazer escolhas, e escolhas complicadas, porque elas despertam desejos opostos. Os conflitos internos sempre vão aparecer e sempre vão confrontar o mundo exterior, né? Por isso que eu adoro oposição, eu adoro a quadratura, porque elas te obrigam a dominar o seu próprio mundo interior. E quando isso não acontece, né? Quando você não domina a si mesmo, o alheio domina. E a tendência de culpar o outro pelo seu erro, o outro pelo seu fracasso, pela sua desilusão, é aí que aparece essa necessidade de culpar o externo, quando você não olha para si mesmo. Seguindo, próximo, quadratura. A quadratura é um aspecto forte, é um aspecto tenso, onde os planetas estão ali a 90 graus um do outro. Ele é considerado bastante desafiador porque sugere que aquela energia está bloqueada, mas de forma diferente, acho que menos tenso que uma oposição. Nas quadraturas, as energias parecem que vão para lados diferentes, então elas meio que se repelem. Enquanto na oposição elas brigam e elas querem cada uma puxar para si, na quadratura elas ainda estão brigando, mas elas já estão assim, ó, cada um, olha, não vou brigar tanto com você, né? Vou seguir meu caminho, você vai seguir o seu. Então, assim, as dificuldades ou as limitações, elas podem até aparecer de um jeitinho mais sutil, portanto, existe sim um conflito, mas ele acaba sendo muito mais interno, né? Sem muita projeção, que nem no caso da oposição. Ele acaba sendo muito mais da própria pessoa. Por isso que eu adoro uma quadratura. Um mapa cheio de quadratura me mostra uma pessoa que, mesmo sem querer, ela faz a autorreflexão, ela vai buscar conhecer a si mesma, ela para em algum momento para refletir sobre as suas próprias características. Então, gente, conciliar essas duas forças que querem se movimentar ali em direções opostas e de forma tão diferente, isso é um desafio. Isso pode levar essa pessoa a necessidades diferentes ou vontades diferentes, e aí acaba que traz uma grande dificuldade para essa pessoa conseguir se equilibrar nessa confusão toda. Mas eu gosto muito da quadratura, como eu já falei, sem a quadratura eu acho que a maioria de nós nunca faria nada de muito útil na vida, ou de muito significativo, simplesmente porque não teria motivação, né? A gente não seria motivado pelas nossas forças ou pelas nossas dificuldades, que acabam impulsionando a gente a querer melhorar ou querer conquistar alguma coisa melhor. Por isso que eu acredito que seja provavelmente o aspecto mais importante para o desenvolvimento pessoal. Então, para você buscar ter uma dinâmica de vida mais interessante, mais empolgante, eu acho que as quadraturas são necessárias. Esse é um aspecto que gera mudança, ele gera movimento, e quando a gente consegue compreender essa força, a gente age, né? A gente se dispõe àquela mudança. Mas nem tudo é lindo, né, gente? Algumas dessas ações, elas podem ser, assim, bem incontroláveis e pode acabar resultando em alguns cenários, assim, bem complicados. Então, uma quadratura de Vênus e Plutão, por exemplo, sempre vai acender um sinalzinho de alerta, né? Um aspecto tenso com Plutão sempre vai acender ali um sinalzinho de alerta, mas no aspecto da quadratura, ela pode
envolver aquela questão de submissão nas relações. Uma quadratura de Marte e Saturno também vai sugerir um conflito entre a ação e a inércia. Então, gente, olha, superar essas crises, os obstáculos impostos pelas quadraturas, é um sinônimo de satisfação pessoal, de crescimento pessoal, mas vai exigir de você, vai exigir. E eu particularmente adoro um mapa cheio de desafios. Gente, eu vou encerrar esse por aqui, mas fica comigo que a gente vai falar no próximo sobre os aspectos menores. Até mais, tchau!